Oi, público da TV 247. Eu sou André Teixeira Jacobina, sou mestre em História Social, doutor em Saúde Pública, sempre pesquisando política. E tem um canal aqui no YouTube, a Nova Máquina do Tempo, agora parceiro do 247. Se vocês querem ver mais conteúdo do meu canal, dê uma checada no link na descrição ou procurem por a Nova Máquina do Tempo. Oi, gente, vocês já devem estar sabendo da denúncia do Ministério Público Federal contra Glenn Greenwald, uma denúncia claramente inepta, claramente uma denúncia sem mérito e uma denúncia que coloca o Brasil num perigoso caminho do fim da liberdade de imprensa, do fim da liberdade de expressão. É claro que isso parece ainda distante, mas essas coisas só acontecem, ou em geral acontecem, aos poucos, né? Tem aquela metáfora que diz assim, eles chegam, levam parte de sua casa, você não diz nada, eles chegam, até o dia que eles te escravizam por completo, né? Isso não é feito, em geral, de uma hora para outra. Os regimes autoritários, em geral, se constroem aos poucos. E é por isso que esse ataque ao jornalismo, ele é tão grave, e nós vamos falar no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e aqui a gente fala sobre política, ciência e filosofia, e tem links das nossas redes sociais e o nosso Apoia-se no comentário fixado. Bem, no site A Postagem saiu a informação, né? O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o jornalista Glenn Greenwald, do The Intercept, por suposta ligação com os hackers que invadiram celulares de diversas autoridades. Além do jornalista, outras 6 pessoas foram denunciadas no âmbito da Operação Spoofing, que investiga o caso. Glenn foi denunciado, mesmo sem ser investigado, e ele também não foi indiciado pela PF no inquérito que foi enviado ao Ministério Público. O MPF, no entanto, alega que ficou comprovado que ele auxiliou, incentivou e orientou o grupo durante o período das invasões. A denúncia é assinada pelo procurador da República Wellington Divino de Oliveira, o mesmo que apresentou uma denúncia contra o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, vocês se lembram, né? Por críticas que ele fez a Sérgio Moro. A denúncia contra Santa Cruz foi rejeitada pela Justiça. Posteriormente, temos ainda a expectativa de que essa denúncia do MPF também seja, mas a gente não sabe o que vai acontecer. O absurdo da denúncia, mesmo sem investigação e sem indiciamento, mostra o disparate da perseguição que o MPF pretende fazer. Isso cheira a revanchismo por causa das revelações da Vaza Jato. O texto da postagem é bem preciso, né? Eu vou colocar para vocês lerem uma matéria que saiu no Conjur, né? Assinada por Lênio, Luiz Streck, Gilberto Morbach e Horácio Neiva, que chegou às minhas mãos através do Guilherme Azevedo, né? Que ele explica do ponto de vista jurídico porque que a inclusão do nome do jornalista é uma coisa que não tem base, né? Olha só como a inclusão se deu. Ela se deu, tem como base, supostamente, um áudio obtido em cumprimento de autorizadas medidas de busca e apreensão, motivo pelo qual o MPF sustenta não ter sido descumprida a liminar concedida pelo ministro Gilmar Mendes na arguição do descumprimento do preceito fundamental 601, garantindo ao jornalista não ser investigado pela divulgação de informações que preservam o sigilo da fonte. Isso por si só já é discutível. A liminar concedida pelo ministro Mendes, lembremos, diz o artigo, né, impedia qualquer ato que tivesse como propósito a responsabilização do jornalista por práticas relacionadas à divulgação dos diálogos interceptados. Do ponto de vista institucional, parece-nos que seria necessário muito mais do que algumas poucas linhas ou letras garrafais para que o Ministério Público afastasse qualquer possibilidade de descumprimento de uma decisão de um ministro do Supremo. Gente, isso daí, e aí vocês leiam o artigo do Conjur que eu vou colocar, isso daí mostra um abuso de autoridade do Ministério Público Federal e um descumprimento da própria Constituição Federal. Nossa Constituição tem como um dos pilares a ideia da liberdade de imprensa, que inclui o sigilo da fonte, ou seja, o jornalista não é obrigado a revelar as fontes que ele utiliza em uma pesquisa, né, em uma investigação. Porque isso tornaria muito difícil investigar os poderes, investigar os poderosos. Aí eu vou fazer uma reflexão um pouco mais ampla. Pensem o seguinte, como é que um jornalista vai investigar pessoas que têm poder se as pessoas que têm informação puderem ser perseguidas
pelos poderosos. Se o seu nome for divulgado. Porque se você descobre, por exemplo, as fontes em relação à investigação sobre pessoas que têm poder, essas pessoas que são as fontes dos jornalistas podem ser perseguidas, podem ser demitidas por pessoas que têm poder no Estado, em grandes empresas, seja onde for. Então, o sigilo da fonte é um instrumento fundamental para o jornalista, justamente para garantir que os poderosos não possam usar o poder que têm para não serem punidos. Isso é um elemento fundamental, inclusive, das democracias. Porque se percebeu que em um país democrático, mesmo havendo eleições, existem pessoas que acumulam muito poder ou no Estado ou no setor privado. E elas podem sempre usar esse poder para corrupção, para atos ilícitos e para impunidade, para não serem punidos pelo que estão fazendo. E existe corrupção não apenas no Estado, obviamente, mas também no setor privado. E muitas investigações de jornalistas, elas precisam que pessoas tenham a coragem de denunciar, de dizer o que está acontecendo, mas essas pessoas, para poderem fazer isso, elas precisam ter garantido um anonimato e trazer as evidências à luz. Então não é necessário você saber o nome dessas pessoas. Você precisa ter as evidências dos malfeitos das autoridades públicas. Foi agindo dessa forma e com essa liberdade que os jornalistas realizaram os principais furos de reportagem e ajudaram a combater a corrupção em todas as escalas do governo. Ao fazer isso, ao agir dessa forma, o que o Ministério Público Federal diz é que está do lado da corrupção. E eu vou desenvolver um pouco mais em relação a isso. Se você intimida jornalistas e diz que eles não podem ter conexão com, falar com suas fontes para poder usar esse material para combater abusos de poder, tudo que você faz do ponto de vista político e objetivo, e por isso eu não estou querendo discutir essa questão do ponto de vista jurídico, porque não sou a pessoa mais especialista, o Lênio Luiz Streck é muito mais, enfim, não dá nem para comparar, né? E um outro advogado seria mais bem qualificado para falar sobre isso. E também não quero falar apenas estritamente da notícia, do ponto de vista superficial, mas quero falar de princípios. Se o Ministério Público Federal continuar nesse caminho, tudo que ele vai conseguir é intimidar o jornalismo independente de dizer, olha, a gente não pode investigar os poderosos no Brasil, porque a gente pode ser preso. A gente não pode criticar os poderosos no Brasil, porque vão arrumar um jeito de violar a Constituição para nos atacar, para nos atingir, para usar do poder público de forma revanchista para poder impedir nossas investigações. E é exatamente isso que está em jogo nessa questão. É a própria democracia brasileira, é a própria liberdade de imprensa. E eu não estou exagerando. Tiveram algumas pessoas que me criticaram no episódio do Porta dos Fundos e ficaram dizendo que eu estava exagerando e quiseram usar o argumento religioso e tudo mais. E as pessoas, eu acho que parte dessas pessoas, infelizmente, não entendeu que não era uma questão... Aquele episódio é ligado à própria liberdade de expressão, que é assim que começa. Você usa uma coisa que parte da população se ofende para atacar um dos princípios constitucionais mais caros que existem. Depois você usa do revanchismo e você usa da Lava Jato, que tem muito apoio popular, para poder atacar aqueles que criticaram a Lava Jato, para poder atacar o quê? A liberdade de imprensa, nossas liberdades fundamentais. É muito importante ter clareza sobre isso, gente. E esses ataques, o que eles resultam é na perda gradual dos nossos princípios constitucionais, da nossa democracia, da nossa liberdade de expressão e da nossa garantia de uma imprensa livre que vai investigar aqueles que têm poder no Brasil. Se nós perdermos isso, não só a corrupção vai aumentar e se disseminar com mais facilidade, porque um dos veículos que investiga essa corrupção, que denuncia, vai estar profundamente fragilizado. Mas nós caminhamos gradualmente
para a perda da nossa própria democracia e para a nossa própria liberdade. Se o Ministério Público Federal tivesse evidências que Glenn Greenwald pagou para os hackers hackearem o celular de pessoas, aí você poderia falar em um crime. Ele financiou uma invasão criminosa. Mesmo em interesse público, você teria aí um argumento legal. Mas fora disso, fora dele ter financiado, entendeu? Não tem sustentação nenhuma. Ele ter falado, ele ter buscado mais informações, ele ter buscado comprovar, é o trabalho do jornalista. É o trabalho do jornalista. E ele ganhou um Pulitzer no passado por fazer isso, com o Edward Snowden, não é? Que nós acabamos sabendo o nome, e por isso o Edward Snowden está fugido até hoje, está na Rússia, tem ameaças sobre a vida dele, pode ser preso a qualquer momento. E não é isso que nós precisamos querer para... nós não podemos querer isso para todas as fontes dos jornalistas no Brasil e no mundo. Porque é fundamental para os jornalistas terem fontes para poder demonstrar os abusos de poder dos poderosos. A nossa democracia ela já é tão oligárquica, ela já é tão dominada por interesses do capital, mas se ela não tiver esse, que é o chamado quarto poder, para poder fazer pelo menos esse papel, já que o quarto poder tem papéis tão ruins, dando suporte aos interesses corporativos, dando suporte a narrativas contra o povo. Um dos poucos papéis bons que a imprensa tem quando assume o seu lugar fundamental em um país democrático é justamente a capacidade de mostrar os malfeitos dos poderosos. Se perder isso, enfim, é a própria democracia que nós começamos a lentamente perder. Eu espero que isso não aconteça e eu espero que essa ação, essa denúncia seja sumariamente descartada. Mas é uma ameaça. É uma ameaça e nós não podemos deixar de ficar de olho. E era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal. Tchau, tchau, gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.